Meus amigos, estamos juntos mais uma vez e hoje o Projeto Educando traz para você matemática. Hoje nós vamos falar de uma das figuras mais importantes em todos os tempos na matemática, na filosofia, que é o grego Pitágoras. Pois bem, existem várias citações atribuídas ao matemático grego Pitágoras. Uma das mais importantes é a que diz: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Nós aqui do Projeto Educando concordamos plenamente. É sobre Pitágoras que vamos tratar nessa aula, mais precisamente sobre o seu teorema mais famoso, o Teorema de Pitágoras, um tema presente em quase todos os exames vestibulares, no Enem, em concursos públicos, etc. E tem mais, nessa aula você vai aprender o que é um ângulo reto, um triângulo retângulo, e vai acrescentar ao seu vocabulário as palavras como cateto e hipotenusa. Vamos lá? Veja essa figura. Aqui nós temos a união de duas semirretas formando o que a gente chama de ângulo. Duas semirretas da mesma origem formando o que a gente chama de ângulo. A e B são os lados desse ângulo e O aqui é a origem do ângulo chamado de alfa. Então você aprendeu que duas semirretas da mesma origem vão dar origem ao que nós chamamos de ângulo. Agora veja essas duas outras figuras. São figuras conhecidas. Essa é o esquadro de um pedreiro. Essa outra, ao lado, um relógio que marca exatamente 3 horas. Observe que o ponteiro do relógio, o ponteiro maior com o ponteiro menor, eles formam um ângulo de 90 graus, ângulo alfa, 90 graus, e esse é um ângulo reto. Então você não vai ter mais dúvidas com relação aos ângulos retos. São ângulos que medem 90 graus. Agora vamos voltar à figura que você viu anteriormente, a figura do ângulo reto. O que aconteceria se nós colocássemos mais um lado nesse ângulo reto? Ora, nós passaríamos a ter um triângulo retângulo. Significa que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. O triângulo tem 3 lados, 2 deles formam um ângulo reto. Agora fique atento a essa nova figura. Novamente você está vendo o triângulo retângulo formado por um ângulo reto que mede 90 graus e os lados desse ângulo passam a ser chamados de cateto e hipotenusa. Então, catetos são os lados que formam o ângulo reto e hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo. O ângulo reto tem 2 catetos e o triângulo retângulo tem 2 catetos e mais uma hipotenusa. E agora que nós conhecemos bem os elementos que formam o triângulo retângulo, catetos e hipotenusa, nós podemos falar no Teorema de Pitágoras. O que nos diz o Teorema de Pitágoras é que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você tem aqui cateto A mais cateto B, ambos elevados ao quadrado. Somados, eles são iguais em valor à hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é a fórmula que você vai precisar memorizar para resolver problemas relacionados ao Teorema de Pitágoras. Se você tiver o valor de um dos catetos e da hipotenusa, você vai poder descobrir quanto vale o outro cateto. Se você tiver o valor dos 2 catetos, você vai poder descobrir também o valor da hipotenusa.